Boa noite, mais uma quarta-feira, dia 18 de junho, 18 de novembro de 2020. Já são 20 horas, estamos começando mais um encontro nosso com a bênção de nosso Pai, com o auxílio certo de nossos amigos da espiritualidade, que nos amparam, que nos ajudam, que nos fortalecem. E recebendo nossos irmãos aqui, nossos amigos, companheiros de caminhada, Emílio já presente, Cida também já presente, boa noite. Vamos sim a mais uma daquelas noites em que, amparados, auxiliados, podemos nos aproximar dos ensinamentos, fortalecendo o nosso raciocínio, a nossa razão, para que possamos fazer as nossas escolhas mais afinados com os ensinamentos, com as leis de nosso Pai, e assim possamos dar os passos que precisamos na nossa caminhada. Boa noite, Sônia. Boa noite, Rejane. Que bom. Nossos irmãos aí já estão presentes. Manel Esteves também já está aqui. Boa noite. Cláudia Esteves também. Ótimo. Vamos seguindo aqui na nossa preparação, nesses minutinhos que precedem, no qual aguardamos nossos irmãos aí conectarem, a nossa transmissão estabilizar, para que a gente possa prosseguir com o nosso estudo do Livro dos Espíritos, hoje abordando a questão 947, uma questão interessante que nos dá margem a discutir um pouco mais sobre a questão da responsabilidade, da carga de responsabilidade dos nossos atos, das nossas ações, do que fazemos, do que pensamos. E vai ser, se Deus quiser e Ele quer, mais uma noite nossa de troca produtiva, de troca de informações, de energias, que vão nos ajudar a nos fortalecermos em nossa caminhada. Vamos nos preparando e, com mais um minutinho, vamos fazer a nossa prece inicial e seguir com a nosso estudo, com a nossa conversa a respeito dos ensinamentos, para que possamos... Grazi Adaldriane, boa noite, Grazi, seja bem-vinda, sempre bom. Então vamos dar início à nossa prece, buscando a harmonia, a sintonia, que nos ajude nessa noite. Pai de misericórdia, Pai de amor, obrigado, Pai. Obrigado por nos trazer essas bênçãos de fortalecimento, de amparo, de energia, que nos permitem estar reunidos mais uma vez nesta noite, buscando a Tua luz, iluminando nossos corações e nossas mentes, para que possamos seguir-te, seguindo o exemplo de nosso irmão Jesus, na caminhada de crescimento e de evolução. Te agradecemos, Pai, por todo esse amparo. E humildemente rogamos a Ti, pelos nossos irmãos que conosco caminham aqui no planeta Terra e que ainda não conseguiram Te ver, Pai, que ainda não conseguem Te perceber a todo momento ao nosso lado. Rogamos a Tua misericórdia para com eles, permitindo que os bons espíritos os amparem,
Leve a eles a intuição da tua presença permanente entre nós, e que, fortalecidos, possamos todos nós seguir na nossa caminhada na tua direção, iluminados por ti, abençoados por ti e amparados por todos esses irmãos que tanto nos ajudam. Que assim seja. Bom, queridos, vamos ao nosso trabalho nesta noite. Zé Luiz, boa noite, Zé. Que bom. Rosana Munhoz, Janaína, Márcia Cristina, boa noite a todos. Espero não ter esquecido de ninguém. Sou ótimo nisso. Mas vamos prosseguir. Vamos lá para o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Na noite de hoje, nós falamos sobre... Opa, vamos lá. Apresentação do grupo. Continuamos lá no Livro dos Espíritos, né? Que é o nosso encontro das quartas-feiras. Estamos na parte 4ª do livro, das Esperanças e Consolações, e ainda no capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. Esse capítulo tem 6 itens, dos quais nós já falamos de 5, já estamos lá no meiozinho do 6º. Então já abordamos aqui a felicidade e a infelicidade relativas, a perda de entes queridos, decepções, ingratidão, afeições destruídas, uniões antipáticas, temor da morte, e estamos no item 6, que aborda, desculpe-me, vamos lá, desgosto da vida, suicídio, que é um tema que a gente sabe, delicado, e que ronda todos nós, ou pessoalmente ou por proximidade, né? Sabemos que nenhum de nós está isento dessa possibilidade ainda, alguns um pouco mais afastados, outros menos, mas ainda está muito próximo de nós essa questão, se não diretamente conosco, com as pessoas que estão próximas a nós, né? Com os irmãos que estão próximos a nós, com alguns dos irmãos que estão próximos a nós. Mas vamos lá na questão 947, que Kardec fez aos espíritos, onde o Kardec pergunta, né? Pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? Então, a pergunta de Kardec é aquele indivíduo, né, aquele irmão que está passando aquelas grandes dificuldades, né, aquela escassez em todos os aspectos. E aí ele se deixa, né, morrer de fome. Então, na verdade, ele se entrega e desiste de lutar, né? E aí a pergunta é: pode ser considerado suicida aquele que passa por uma situação e se comporta dessa forma? E aí vamos ver o que nossos irmãos no plano espiritual nos deram de resposta. É um suicídio. Então, de alguma forma é um suicídio. Mas, então, não é simplesmente um suicídio. É um suicídio, mas tem alguma consideração que vai ser exposta. E eles continuam: é um suicídio, mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, vamos ler, depois a gente comenta, tá? Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram a firmeza e perseverança, se não usou toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. E continuo. Quero dizer, se for
quais homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele. Sacrificai a vida, a consideração desse mundo é estultícia, é tolice, né? Porquanto ele a isso nenhum apreço dá. Bom, temos aí a questão e a pergunta e a resposta dos espíritos para a gente. E aí, no primeiro parágrafo, né, um suicídio, mais os que lhe foram causa ou teriam pedido impedi-lo são mais culpados. Né? Quando nós fizemos a nossa prece, né, hoje, nós comentamos, né, a questão dos irmãos companheiros de caminhada nossos. Nós sabemos que fora da caridade não há salvação. E quando nós falamos em caridade, a caridade para com o outro, para com o próximo. Então, o irmão que chega a uma situação de suicídio e que não recebeu nenhuma assistência, que não teve próximo, que não ajudou, também é culpado. E aí eles colocam aqui, são mais culpados do que ele. Porque eles vão ter indulgência da fraqueza de enfrentar aquela situação. Mas é aqueles que não estavam com aquela fraqueza, com aquela dificuldade, e não se dispuseram a ajudar, a buscar, a amparar esse irmão. Esses são mais culpados, né? E aí eles continuam e chamam a atenção da questão. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido. Opa! Ele não é totalmente culpado, mas tem a parcela dele de responsabilidade. Então, ele não vai ser totalmente absolvido. É lógico que a ação dele, né? Ele se deixou morrer de fome, essa ação tem consequências. E nós somos responsáveis por essas consequências. Se lhes faltaram a firmeza e perseverança, se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro, também vão pesar. Então, faltou firmeza, faltou perseverar, né? Logo que o problema surge, a gente vai se entrega e não persiste nele. Né? Cadê aquele bom ânimo que foi tão bem trabalhado há algumas semanas pelo nosso irmão Aderlei? Né? Cadê aquele bom ânimo, aquela disposição de seguir? Temos que seguir, não podemos desistir. Né? E cadê a nossa inteligência? Nós temos recursos, né? Deus nos deu uma inteligência que a gente tem que buscar, tem que trabalhar para explorar. Então, temos que utilizar todos os recursos para poder vencer aquela dificuldade. Não é porque nós sabemos que as dificuldades fazem parte da nossa caminhada que nós vamos nos entregar a elas, deixar que elas se apoderem da gente. As dificuldades têm o objetivo de nos fortalecer, de ver... Lembra, estamos no mundo de provas e expiações, são provas. Precisamos ver como é que vamos enfrentar as dificuldades. E aí os irmãos continuam, né? Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho. Então nós sabemos que o orgulho é um dos grandes males contrários à nossa evolução. Né? É um dos grandes males que nos retarda em termos evolutivos. E aí está confirmado, mais uma vez, né, reafirmado pelos nossos amigos do plano espiritual, a questão do peso que o orgulho tem. Então, nós estamos falando de responsabilidade. Né? Quando ele diz ali, são mais culpados, é menos culpado, a indulgência espera... Então, ele distribui a responsabilidade entre o irmão que se deixou morrer e aqueles que estavam próximos. Então, nós estamos falando que a responsabilidade ela é relativa. Quando nós pensamos na responsabilidade, não é simplesmente é ou não é responsável.
Nós sempre temos alguma responsabilidade, que pode ser pequena, pode ser a responsabilidade mínima, mas pode ser também a responsabilidade máxima, num outro extremo. E essa situação que foi reportada para a gente mostra para a gente algumas situações, né? Então, ele mostra que a falta de firmeza e a falta de perseverança tem um peso, sim, mas que não é a máxima para aquela questão, já que vimos que se outros não puderam, que tinham a possibilidade de ajudar e não ajudaram, tem mais responsabilidade do que ele, né? Os irmãos continuam mostrando se não usou toda a sua inteligência, aumenta a sua responsabilidade. Mas ainda não é a responsabilidade máxima, porque estava enfraquecido. E continuo dizendo, se essa falta de disposição nasce do orgulho, né? E aí, agora na frente, ele vai falar bem claramente sobre essa questão do orgulho. E aí nós vemos quanto pesa. Porque o orgulho, ele é contrário à razão, é contrário à nossa inteligência. Pelo orgulho, eu não uso a lógica, eu uso a questão do orgulho. E aí, realmente, a responsabilidade aumenta para a gente. Então, nesse segundo parágrafo, ele falou, quero dizer... E aí a questão de dizendo, né, quem são esses homens que que colocam o orgulho acima de tudo? Se for, quais homens em que o orgulho anula os recursos da inteligência? Olha só. Como é que pode, né? A nossa inteligência, que é um bem que Deus nos deu, que diferencia de todos os outros seres vivos, para que nós usemos a favor da nossa evolução, o orgulho é capaz de anular, ou seja, ele impede a nossa evolução. Olha que ponto o orgulho, que importância o orgulho, importância negativa, né? O orgulho assume nas nossas vidas se a gente não trabalha essa questão. Homens que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos. Olha só, né? Há pessoas que acham que não precisam trabalhar, que não tem que se esforçar, que participar utilizando o trabalho para a sua manutenção, para a sua subsistência. Então, há a questão de orgulho, que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam de posição social. Não vou fazer uma coisa... Essa não é a minha profissão. Eu estudei tanto para fazer isso, né? Não, eu sou isso, não vou me rebaixar a essa situação, né? É uma situação que a gente vive muito na sociedade, que a gente compara muito. Quando nós vemos nossos irmãos que se transferem para outros países e que chegam em outros países, assumem profissões, né, atividades, que aqui são vistas como menores, são menosprezadas em termos sociais, mas que nos outros países, além de não passarem por esse menosprezo, se submetem, né? Aceitam essas posições, né? E aí continua, não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, né? Lutar contra essas questões que ocorrem mesmo na nossa vida, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta, né? Esse mundo que a gente está vivendo, que é um mundo de frivolidades, de coisas superficiais, de coisas sem muito sentido, onde a maioria das pessoas não tem um objetivo claro que não seja material para suas existências, né? Que não conseguem ver nesse plano de vida a participação de outras pessoas, a participação da sociedade, só conseguem ver a sua, né? Trabalho, investem apenas no benefício próprio, não pensam no benefício comum, no benefício de todos, e que só tem boa vontade para aquele a quem nada falta. Aquele que falta pouco tem que ter vou ter boa vontade porque falta pouco para ele, fica fácil. Mas que a hora que vê que alguém precisa dele, ele vira as costas. Não seria mais importante a gente lutar contra isso? Então, nesse ponto, né, aqui no item 6, desgosto da vida, suicídio,
A pergunta de Kardec sobre esse irmão que passa pela penúria, né, pelas dificuldades, se ele se deixa morrer de fome, se seria suicídio, fica claro para a gente que sim, é suicídio, né? É um suicídio. Mas tem algumas atenuantes e tem algumas agravantes, né? Então, agravante aí no caso, se faltou a firmeza, né? A perseverança, que não usou sua inteligência, né? Que principalmente se essa situação está relacionada à questão do orgulho, né? E para nós que estamos próximos de um irmão numa situação de penúria, fiquemos sabendo que também somos responsáveis. Somos até mais responsáveis se não o impedimos de chegar a esse ponto, né, de se deixar morrer, ou se não tentamos, de alguma forma, às vezes a gente tenta e não consegue impedir, né? Mas se não tentamos de alguma forma ajudar a esse irmão para que ele pudesse se restabelecer, né, se reequilibrar para seguir na sua caminhada. Bom, o ponto acho que deixa bem claro para a gente que a questão da responsabilidade ela é relativa. O que significa dizer? Somos responsáveis de alguma forma, sim. Mas vimos naquele quadrozinho, né, que nós podemos sair de uma responsabilidade mínima para uma responsabilidade muito grande. Então vejamos assim, né, nossos irmãos que passam dificuldades na África, né? Eu estava vendo ontem um jornal e estava vendo que na Armênia lá o pessoal está em guerra de canhão mesmo, de míssil, aquele negócio todo. Nos últimos 30 dias que resolveram deflagrar a guerra agora durante a pandemia, embora o conflito já existisse anteriormente, mas a situação de guerra mesmo, de confronto, está acontecendo agora. Não sei quantas mil pessoas já morreram, né? Nós somos responsáveis por isso? Somos também responsáveis. Lógico que a nossa responsabilidade dentro daquele quadro fica ali muito próximo da questão do mínimo. A nossa responsabilidade é mínima. Mas temos alguma responsabilidade, sim. É um fenômeno que está acontecendo no nosso planeta e o que nós fizemos contrários a isso? Né? Qual foi a nossa manifestação contrária? Ah, não podemos fazer nada? Podemos, sim. Na mínima hipótese, colocar em nossas preces que sejam iluminados aqueles dirigentes, que as vibrações positivas possam descer sobre aquele pessoal, para fortalecimento daqueles que sofrem com a situação e para iluminar aqueles que tomam as decisões que, pelos motivos que não justificam uma guerra, tomam essa decisão de levar a uma guerra. Então, responsabilidade ela é sempre relativa. Tudo que acontece no nosso planeta, nós temos alguma responsabilidade, menor ou maior. Obviamente que os atos cometidos por nós, a responsabilidade é maior, né? Então, se eu sou dono de uma empresa de ônibus e não faço manutenção dos meus ônibus e acontece um acidente e as pessoas morrem, sem dúvida nenhuma que eu tenho uma grande responsabilidade. Eu, profissionalmente, assumi, né, comercialmente, assumi a responsabilidade de uma empresa que faz transporte de pessoas. Então, eu tenho que tomar todos os cuidados para a segurança dessas pessoas. Se eu não tomo, por negligência, por questões financeiras, por egoísmo, né, por ambição de querer aumentar o meu lucro, qualquer que seja o motivo, a responsabilidade é minha. Desde simples negligência, desde simples incompetência, de não ter competência, não saber administrar a empresa, até o extremo de, por questões financeiras, por questões de ambição, eu não fazer a manutenção. Então, tenho responsabilidade relativa e gradativa. Ela vai aumentando de acordo com a minha
com a minha intenção, né? Com o que me motiva a fazer aquilo. Tá? Então, vamos começar a nossa conversa sobre o tema e discutir essa questão das responsabilidades relativas, né? Nossa, para essas situações e outras situações da nossa vida, para que a gente possa ampliar aí o nosso conhecimento e colocar, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui... Desculpe, vamos lá. A Márcia Cristina colocando que no Azerbaijão e Armênia, né, 5 mil mortos em uma semana, é isso. Obrigado, Márcia, por lembrar aqui do quadro completo, né? No Azerbaijão e na Armênia, por a briga por um território, né, que antigamente era de um, depois foi tomado por outro e tal. E aí a gente vê o discurso do povo de lá, né, colocando que é uma questão de honra, é uma questão, né, recuperar aquele território e os outros manterem aquele território. E aí, com isso, nós tivemos mais de 1.000 irmãos desencarnando por causa dessa questão. Olha a responsabilidade das pessoas que trabalham essa questão do orgulho, né? Que estimulam essa questão de orgulho, que exploram essa questão desse orgulho para criar essa situação. Nós sabemos que existem pessoas com objetivos financeiros por trás dessas questões, né? É a venda de armas, é todo esse caos que a guerra traz, que gera lucro para essas pessoas, que elas também alimentam. Então, olha a responsabilidade. E aí a gente vai ver na justiça divina, né, o quanto esses irmãos estão se comprometendo para próximas encarnações. Então, quando nós vemos irmãos passando grandes dificuldades, é a justiça divina trazendo o peso dos atos do passado, dos atos pretéritos, do que foi feito, né, em outras encarnações, às vezes até nesta mesmo, né? Então, essa é uma situação clássica. Mas no nosso dia a dia a gente vai estar vendo, né? Nós estamos vendo aí uma pandemia e estamos vendo aí a quantidade de ações de investigação, jurídicas, questionando o procedimento de algumas pessoas, né? Estamos vendo aí uma situação em que o equipamento, né, a estrutura hospitalares, os equipamentos médicos são indispensáveis, são muito necessários, e alguns irmãos se aproveitando disso, ou pelo menos com suspeita de estarem se aproveitando disso, para benefício próprio, para lucro financeiro. Sem dúvida nenhuma, essas mortes têm uma responsabilidade muito grande nas costas desses irmãos. Tudo bem, ninguém morre de véspera, mas nem todo mundo está morrendo de Covid. Nós temos pessoas que têm que desencarnar, mas não vão desencarnar de Covid, né? Tem gente levando tiro, tem gente morrendo atropelada, tem gente infartando, tem gente morrendo de outras doenças também. Então, aquele irmão tinha a oportunidade de promover, o irmão responsável para administrar isso tinha a oportunidade de fazer o bem, evitando que a deficiência material levasse à morte por Covid aqueles irmãos. Tudo bem que aqueles irmãos iriam morrer de outra forma, mas aquele irmão estaria passando pela sua prova, que seria a prova de poder utilizar bem a oportunidade, os recursos, a condição que eles têm nesse momento. Então, responsabilidade tem sim, tem uma grande responsabilidade sim. E essa responsabilidade, dentro da justiça divina, vai cair sobre seus ombros, seguramente. Seguramente. Nós falamos muito da justiça dos homens, mas a justiça dos homens não faz aquela questão da reparação, que a justiça divina só se completa com a reparação.
Então, se eu causo esse dano, né, dentro da nossa sociedade, eu vou ser privado de liberdade, vou ficar preso e pronto. E a sociedade, durante um determinado tempo, e a sociedade entende que eu cumpri. Mas cadê a reparação? E os danos que eu causei? Essa reparação não é cobrada. Já na justiça divina, ela é cobrada sim. Eu terei que fazer a reparação. Então, se eu fiz o mal, eu vou ter que compensar isso fazendo o bem. E aí nós vemos uma série de situações em que os irmãos vão resgatando, na vida presente, questões do passado. E nós certamente temos débitos nessa direção. Temos débitos do passado que precisam ser reparados. Então, quando os amigos espirituais dizem para a gente, fora da caridade não há salvação, porque a caridade é a forma que nós temos de reparar os danos causados no passado. É através da caridade, de ajudar aqueles que estão em dificuldade, de fazer o bem, de cuidar do próximo, de ajudar o próximo, que nós vamos estar resgatando essas questões nossas do passado, essas dívidas nossas do passado, e fazendo a reparação. E aí sim, vamos continuar, né? Melhor, vamos intensificar a nossa caminhada para frente e para o alto. Né? Só para frente não resolve muito. Nós temos que também nos elevarmos espiritualmente. Então precisamos ir para frente, e isso é inevitável, porque o tempo não volta, nós não conseguimos andar para trás, mas precisamos também elevar, né? Progredir, né? Elevarmos-nos moralmente. Né? Então vamos lá, gente, vamos conversar um pouco a respeito, vamos ver o que vocês pensam a respeito dessa responsabilidade e vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Será que, quando nós falamos, né, da educação dos filhos, né? Eu fiz tudo que eu podia e realmente o filho não seguiu o caminho do bem. Será que eu fiz tudo que eu podia? Se eu tenho a minha consciência tranquila que eu fiz tudo que podia, sim. Mas se eu não fiz tudo que eu podia, eu estou comprometido. Né? Então, se eu tinha determinados esclarecimentos e não usei esses esclarecimentos para orientar, ou meu filho, ou seja lá quem for, que eu esteja vendo no caminho errado, eu tenho alguma responsabilidade, sim. A pessoa não me dá acesso, minha responsabilidade diminui, mas por não querer ser antipático, por não querer, né? Eu também me fiquei preocupado comigo, com a minha imagem. Então existe uma questão aí. É lógico que nós vamos respeitar o livre-arbítrio e vamos respeitar a individualidade das pessoas, né? Mas, de alguma forma sutil, de alguma forma, nós podemos dar algumas dicas e observar a receptividade. Se houve receptividade, vamos prosseguir. Se não houve receptividade, vamos respeitar e vamos fazer apenas a nossa parte. O que nós podemos continuar fazendo? Prece. Vamos colocar o nosso irmão na prece para que ele possa receber boas vibrações, boas energias, ser intuído, para que num desses momentos ele possa despertar e ver o caminho adequado a seguir. Né? Continuo aguardando aí a participação de vocês. No nosso dia a dia, a gente tem várias observações dessa responsabilidade relativa. Né? O orgulho exclui a possibilidade de agir com a razão. Orgulho e razão não se encaixam. É isso, Márcia, né? Como foi dito pelos nossos irmãos, é perfeitamente isso. O orgulho chega ao ponto de eu não aceitar o que a razão me sugere. Mesmo que a razão me indique um outro procedimento, o orgulho vai me impedir de fazer. Então, não, isso eu não posso fazer, isso eu não faço. E independente de ser racional ou não, é o ponto em que o orgulho domina a gente, é o ponto em que o orgulho assume o controle das nossas ações e passa a impedir a nossa evolução, já que deixamos de usar a inteligência é a mola mestra
para que possamos tomar as nossas decisões. Por isso precisamos de esclarecimento, para que a gente possa alimentar a nossa inteligência com os elementos de análise e possamos chegar a uma resposta mais produtiva, mais coerente, mais condizente com a grande verdade, né? Que é a verdade da fraternidade, do amor, né? Peço preces para mim, Marta. Marta, o seu pedido certamente já está sendo atendido. As vibrações desta reunião fortalecem a todos nós, os amigos da espiritualidade que nos acompanham sempre, estão cuidando de cada um de nós, né? Quando nós nos reunimos aqui e nos sintonizamos, né, entramos nessa sintonia deste trabalho, uma quantidade enorme de irmãos está nos acompanhando, né? A quantidade está nos acompanhando. E estão verificando as nossas necessidades, verificando a nossa parte, né? O que nós estamos fazendo, e assim também nos ajudando. Faça a sua parte que o céu te ajudará. Então pode ter certeza que esse pedido de prece está sendo atendido, e os amigos da espiritualidade estão junto de cada um de nós, trazendo para nós o que nós precisamos para a nossa caminhada, né? Grazi, muito obrigado pela aula de hoje. Não é uma aula, Grazi, né? É uma conversa, é um bate-papo, né? Nós fazemos uma leitura sobre o ponto, né? Nós temos algum tempo prévio de preparação, sempre amparados pelos amigos da espiritualidade, que nos orientam, que nos intuem, e nós nos abrimos para isso, nos colocamos à disposição para isso, e isso não é privilégio de ninguém, qualquer um de nós pode fazer, basta se disponibilizar. Os nossos amigos espirituais, né, falando aqui um pouquinho sobre esse assunto, nós temos, além do nosso anjo da guarda, né, do espírito guardião nosso, que está sempre conosco, esse é um espírito que, ao reencarnarmos, tomou a decisão de ser o nosso anjo da guarda, assumindo o compromisso de não reencarnar enquanto nós estivermos reencarnados. Esse é um espírito que está sempre conosco. Ele sabe qual é a nossa programação encarnatória e está aqui para nos ajudar, para nos orientar, para que a gente possa seguir. Nós precisamos alimentar essa comunicação, fortalecer essa sintonia, conversando com ele, ouvindo, dando crédito a ele, para que a gente possa... É que nem um amigo, né? Se você tem um amigo que você não fala com ele, essa amizade se enfraquece, né? Mas se você tem um amigo que você está sempre conversando, está sempre trocando ideia, está ouvindo e está dando opiniões, sugestões a ele, se fortalece mais. Com o nosso anjo da guarda também é assim. Ele está sempre do nosso lado. A grande vantagem é que o nosso anjo da guarda, como está no plano espiritual, a questão do orgulho dele fica bem minimizada. Então, praticamente, ele não é orgulhoso. Então, muitas vezes, nós maltratamos o nosso anjo da guarda, passamos muito tempo sem dar atenção a ele. Ele fica recolhido lá, acompanhando a gente, mas respeitando o nosso livre-arbítrio de não querer papo, não queremos conversa, não queremos proximidade. Ele se mantém lá na dele, sutilmente nos intuindo e tal, tentando nos trazer de volta. Mas no momento em que a gente fala assim, poxa, meu anjo de guarda, me ajuda, ele não vai falar, não, agora eu não vou, não. Você fez pouco de mim durante tanto tempo, não vou, não. Não, ele não tem esse orgulho. Imediatamente ele vai estar ao nosso lado. Então, esse é o nosso anjo da guarda, tá? Além do nosso anjo da guarda, nós temos os nossos mentores espirituais. O que são os mentores espirituais? São espíritos mais esclarecidos que passam o tempo todo trabalhando. E eles precisam, para executar esse trabalho, da atividade de espíritos encarnados, porque eles precisam também da nossa energia, que é uma energia mais próxima das questões materiais, né? Então, eles precisam de espíritos encarnados. E eles ficam procurando espíritos encarnados que estejam em condições de contribuir com o trabalho. Então, quando eles veem um irmão que se dedica, que está se esforçando, que está querendo, eles não perdem tempo, eles vão estar junto ajudando.
Então, quando eu disse que qualquer um pode fazer esse tipo de trabalho, é isso. No momento em que a gente se coloca à disposição e busca as condições, fazemos a nossa parte, eles vão nos ajudar, vão estar conosco, vão nos intuir, vão nos orientar para que a gente possa fazer esses estudos, esse trabalho. Então, não se trata de uma aula, se trata de uma conversa, né? A Cida, a oração é uma forma de ajudar alguém que tenta suicídio, sem dúvida alguma. A oração é aquele genérico maravilhoso que está à nossa disposição. E aí, como é um genérico que não precisa mais de receita, não precisa de dinheiro, não precisa de nada, precisa da gente querer, precisa de ter coração, precisa de ter sentimento, né? Precisa de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro e tentarmos perceber o que o outro está sentindo, o que o outro está passando. E se o irmão está passando uma dificuldade, se eu percebo isso, eu tenho que ter compaixão, né? Pedir por ele. E aí a oração, sem dúvida nenhuma, vai favorecer esse irmão. Vai resolver o problema? A gente não sabe se vai resolver. Sabemos que vai contribuir para que tenha uma boa solução. Mas temos o nosso livre-arbítrio. Lembra que nós estamos falando? A responsabilidade é relativa. A maior responsabilidade é de quem faz as ações. Mas nós que estamos próximos, que de alguma forma podemos interferir nesse processo, e interferir às vezes é minimizar, é retardar apenas, porque o irmão está decidido naquele caminho, já vem de uma caminhada muito difícil, mas nós vamos buscando dar amparo para ele, dar forças para que aquilo não aconteça agora, que não aconteça agora, e a gente vai tentando empurrar isso para frente na esperança que o irmão possa despertar. Quem sabe ele não desperta amanhã, né? E aí, se suicidou-se hoje, já é tarde, amanhã já seria tarde. Então, sim, a oração, Cida, é uma forma de nós contribuirmos para fortalecer, para amparar aqueles irmãos que pensam, que estão voltados para a questão do suicídio, sim. A Cris, a internet está muito lenta, mas esse tema está muito bem explanado. Ótimo, Cris. É sempre o que a gente diz, né? É o que eu estava conversando agora. Nós fazemos a nossa parte, né? Nós temos um tema definido previamente, né? O nosso irmão Aderley administra a questão doutrinária da nossa casa, então ele é feita uma escala e é comunicado a cada um dos palestrantes. Então a gente tem algum tempinho, né? Um tempo bom para que a gente possa fazer a preparação. E aí, fazendo a nossa preparação, fazendo a nossa parte, né? O que eu não posso é chegar aqui sem ter lido nada e tentar falar. E aí os espíritos vão falar, poxa, você não fez a tua parte, você quer que a gente resolva? Cuida da situação você. E vão me deixar aqui perdido. Né? Mas se eles veem que eu estou me preparando, que eu busquei, que eu fui ler, que eu fui estudar, então eles vão estar comigo, eles vão estar contribuindo. Né? Então assim vai funcionar. A Cris cita aqui, nem sempre as nossas reações são inteligentes, por isso temos que pensar em agir. A caridade não é só dar algo ou comprar algo para doar. Está através de nossas atitudes e nos dá um pouco mais de paciência para não gritar e doar um tempo também em cuidar até mesmo dos outros. Comprometimento. Eu vou até parar um pouquinho aqui, Cris. Você falou uma coisa muito interessante sobre a questão da caridade. Quando alguém grita com a gente, se nós não gritamos de volta, nós já estamos sendo caridosos. Por quê? Porque o irmão, quando grita com a gente, ou quando ele xinga, quando agride a gente de alguma forma, ele já está em desequilíbrio. Ele está sofrendo. Ninguém faz isso por prazer. As pessoas fazem isso porque estão mal. Se eu entro na sintonia dele, se eu entro nessa faixa vibratória,
vibratória, eu fortaleço essa condição. Então, eu puxo ele mais para baixo. E aí nós vamos ficar puxando um ou outro mais para baixo, né? Para ver aonde nós vamos chegar. Então, se eu, nesse momento, consigo não gritar, eu deixo de alimentar essa energia negativa. Eu começo a colocar uma energia positiva, absorvendo e neutralizando a energia negativa que está com esse irmão. É uma caridade. Isso já é uma caridade. Se eu não devolvo na mesma moeda, já estou fazendo caridade. E uma caridade que também mostra para a gente que nós já estamos conseguindo ter controle da sintonia. Nós não somos só levados, embarcamos na sintonia que está acontecendo no ambiente. Nós já somos capazes de escolher a sintonia que queremos. Então, nesse momento agora político que nós estamos vivendo em nosso país, em que a gente vê as pessoas brigando, discutindo e tal, não é essa faixa que a gente tem que entrar. Temos que ter a nossa opinião, é óbvio, é necessário, nossa inteligência existe para isso, mas devemos respeitar a opinião do outro. Se o outro pensa assim, o entendimento, o conjunto de informações que ele tem o leva a pensar assim. Devemos respeitar. Se tivermos uma oportunidade tranquila de mostrar outros elementos que o ajudem a refletir, façamos com tranquilidade. E aí, sabedoria. Sabedoria é saber, é ter o saber, mas saber como utilizar. Eu posso ter o saber e simplesmente jogar em cima e ficar discutindo, e aí não vai adiantar nada. Então, eu tenho que saber como utilizar essa informação. Se é possível, ótimo, a gente vai e conversa a respeito. Se não é possível, nós não vamos discutir por causa disso, nós não vamos brigar por causa disso. Né? Então, isso que você me disse, e aí eu peço até o Aderlei para retomar, para eu terminar o teu texto, a tua observação, é muito importante. Então, quando você fala aqui em não gritar, isso é muito importante, né? Em doar um tempo também, cuidar até mesmo dos nossos, comprometimento com o trabalho, com colegas. Gente, comprometimento com o trabalho, isso aí é fundamental. Nós esquecemos por que nós trabalhamos. Nós imaginamos que trabalhamos para ganhar dinheiro, quando nós trabalhamos para que o mundo funcione em primeiro lugar. E, como consequência, seremos remunerados por esse trabalho. Mas o objetivo é fazer com que o mundo funcione. Então, eu tenho que, no meu trabalho, procurar fazer isso da melhor forma possível, qualquer que seja a minha atividade. Eu tenho que executá-la com a maior perfeição possível. Então, é isso mesmo, né? No nosso trabalho, né? Com a relação com os colegas difíceis de trabalho, são espíritos em sofrimento, são espíritos em dificuldade em suas caminhadas. São espíritos ainda apegados a vícios, a hábitos que não ajudam a se libertar, a encontrar a luz. Então, nós precisamos ter compaixão desses irmãos e vibrar positivamente para com eles. Né? Necessidade de paz, muitas vezes as reações são muito rápidas. Sim, porque a gente ainda age muito por instinto. Né? Nós ainda trazemos muito forte em nós a nossa questão animal do instinto. Né, que Deus, quando criou os animais não eram inteligentes. Os animais, de uma forma geral, não são inteligentes. Nós fazemos parte de uma segunda categoria de animais racionais. Os outros animais não são racionais. E eles têm o instinto como o elemento principal de suas sobrevivências. Nós trazemos esse instinto. Nós evoluímos de animais irracionais para animais racionais. Não esqueçamos que os espíritos passam por todos esses aprendizados. Né? Passam pelo reino animal para chegar no reino hominal, que é do animal racional. Então, nesse processo, nessa transição, nessa evolução, nós trazemos ainda o instinto muito forte da gente. E o instinto não é razão, ele é anterior à razão. É uma questão de sobrevivência. Então, se alguém me empurrou, eu empurro de volta. Se alguém pisou em mim, eu piso de volta. É uma reação instintiva de sobrevivência. Né?
hoje, como racionais, nós já devemos ter uma reação não tão instintiva, mas sim racional, uma reação mais elaborada para que a gente possa fazer uso dessa inteligência que já foi citada para a gente, né? A importância, né? O quanto compromete a nossa responsabilidade o fato de não usarmos a nossa inteligência para resolver as questões, tá? Seguindo aí, a Cida fala, eu converso sempre com meu anjo da guarda, né? E combinamos isso, Derlei. Dou boa noite para ele, falo que o amo muito e que ele é muito iluminado para me aturar. Tá certo, Cida. Eles são, sim, eles são muito pacientes conosco, pode ter certeza, com todos nós, né? Porque certamente nós somos muito teimosos, né? Ainda firmamos pé em muitas situações, mas eles são pacientes conosco. E é muito legal mesmo isso, a gente conversar com ele, agradecer pelo trabalho, por todo esse esforço dele para conosco, né? Nos amparando, nos aturando, né? Sendo tolerantes conosco, paciência, olha o amor aí, né? Aquele amor que a gente fala, né? Da paciência, tolerância, indulgência, né? Eles são indulgentes, né? Não ficam cobrando da gente quando nós erramos. Então, isso tudo é importante. E aí a gente deve alimentar muito isso. Isso fortalece o nosso elo com o nosso anjo da guarda. Aumenta a nossa sintonia, torna mais forte essa comunicação. E aí nós conseguimos ouvir melhor ele. E se conseguirmos ouvir melhor ele, vamos ter mais elementos positivos nos ajudando nas nossas decisões. A Jana chama... Porque nem sempre lembro de falar com o meu anjo da guarda. Só lembro de aguardar quando algo bom me acontece. Jana, são as nossas questões ainda. Nós somos espíritos ainda pouco espiritualizados, né? Nós somos espíritos ainda muito materializados. Estamos nesse processo, nessa mudança. Os nossos hábitos ainda estão muito mais voltados para as questões materiais do que para as questões espirituais. Quanto mais evoluirmos, essa balança vai começar a pender mais para o lado espiritual e menos para o lado material. Hoje, ela ainda pesa muito no lado material. Então, nós ainda temos muita dificuldade das ações que são fundamentalmente espirituais, né? E uma delas é essa, a relação com o plano espiritual, principalmente com esse espírito que está próximo de nós, né? Que é o nosso anjo da guarda. Sintonia de paz, lembrei da água da paz, do Chico Xavier, sem dúvida, né? Quando ele fala para você botar a água na boca e não falar, é exatamente para não dar tempo desse instinto colocar para fora aquelas palavras que provavelmente não serão agradáveis, né? Que é aquelas palavras que vêm impulsionadas pelo instinto. E aí vão entrar naquela sintonia que não é boa e vamos juntos, nós e aquele que estiver dialogando conosco, junto com todos esses irmãos que estão próximos de nós, que nós sempre estamos, nunca estamos sozinhos, né? Vibrar nessa corrente, fortalecendo essa sintonia altamente prejudicial para todos nós, né? Então, essa sintonia da paz tem a ver com essa questão de nós começarmos a dominar esse lado nosso espiritual, colocarmos a nossa razão. É difícil, né? É um trabalho, como a Janaína falou, né? Que requer muito da gente, né? Nós ainda vamos esquecer, vamos falhar, mas vamos ter que estar relembrando essa situação para que ela se torne um hábito em nossas vidas, né? A Márcia lembra a gente, isso faz lembrar da mulher que voltou para discutir com o PM e o marido acabou sendo morto por ele. Sem dúvida, a gente viu ali uma situação, né? Uma situação muito desagradável, muito ruim, em que houve o prejuízo geral, né? Prejuízo para todos ali, né? Prejuízo para a esposa, que hoje vai ficar se lamentando a passagem do marido, né? Prejuízo para o marido que desencarnou daquela forma, prejuízo para o irmão que atirou, que assumiu um compromisso, né, que podia não ter atirado, e atirou, fez a sua escolha também,
Então, nós temos aí um conjunto de irmãos passando por um momento de dificuldade. Merecem, precisam de preces, todos eles precisam de preces para que possam extrair desse momento, né, dessa experiência, o aprendizado que ajude eles a refletir e a fazer a mudança, né? Impulsione eles para a mudança. Tá? É verdade. Tá? Então, meus irmãos, já são. Pede-se para avisar a todos que uma falange de floristas. Ó, que beleza! Olha que nós conversamos aí, ó. Quando nós estamos aqui em sintonizados, os espíritos estão trabalhando aqui conosco. Olha só. A falange da florista é um plano, é uma falange, né? Um grupo de espíritos, né? Que trabalha com questão de flores. Elas estão sempre presentes na casa de Maria Madalena, nas nossas reuniões. E essa falange sempre está por lá, presenteando a cada um de nós na audiência com flores, flores do plano espiritual, mas que nossos espíritos veem e conseguem absorver toda a energia que ela traz. Tá? E essa falange também está participando da nossa live e certamente está buscando os nossos sinais mentais para se sintonizarem conosco e trazerem para nós essas flores que estão sendo entregues aos nossos espíritos, né? Então, é a questão da sintonia, a questão da energia, né? Então, nossos lares, nós estamos recebendo essas flores. Que ótimo. Agradecemos às nossas irmãs da Falange de Floristas por mais essa bênção, por mais essa ajuda, por mais esse amparo. E pedimos, né? Como sempre, somos os pedintes, né? Pedimos também por aqueles irmãos que estão passando dificuldades, naqueles que estão doentes em suas casas, nos hospitais, para aqueles que trabalham na assistência dessas pessoas, né? Para os cuidadores, para os enfermeiros, para os médicos, para os motoristas de ambulância, para todos, enfim, que de alguma forma estão fazendo algo para minimizar as dores desses indivíduos, que eles também recebam essas flores, que eles também recebam essas bênçãos, para que possam também prosseguir em suas caminhadas. É aquilo que nós falamos, né? Estão executando o seu trabalho, que eles possam ser fortalecidos para que possam executar da melhor forma suas funções e assim todos nós sejamos beneficiados por esse atendimento, né? Bom, meus irmãos, então chegamos ao momento de fazermos as nossas preces, né? Embora hoje não seja dia, quer dizer, não existe isso, desculpa. Eu ia falar que hoje não é dia de radiação, todo dia é dia de radiação. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo primeiramente ao nosso Pai. Vamos agradecer à Mãe Santíssima, essa irmã de amor, de caridade, de luz. E, por fim, fazemos a nossa prece de Cáritas, pedindo por todos aqueles irmãos que passam por dificuldades, né? A prece de Cáritas nós dedicamos mais a nossos irmãos do que a nós mesmos, porque nós sabemos, já estamos aqui, como vimos hoje, sendo atendidos, acolhidos, porque nós estamos conseguindo ainda buscar uma vibração positiva, mas sabemos que muitos irmãos não conseguem, né? E assim é importante que eles também recebam, através de nossas vibrações, essa luz que os ajude. A Janaína agradece pela explicação, agradecemos ao nosso amigo. Hoje eu entendo falar tanto do egoísmo do ser humano, e não me achava egoísta, não. Mas tenho aprendido com a doutrina espírita que ela nos ensina que cada gesto não bondoso, não carinhoso, não pensar no próximo, isso nos faz ser egoístas, sem dúvida, que temos que aprender e deixar para trás. O homem velho, é isso, Jana. Temos que fortalecer esse homem e mulher novos que nós estamos trabalhando em nós. Mas tenho aprendido a cada dia mais, e hoje foi muito produtivo para mim. Que bom, Jana. Agradecemos aos bons espíritos nos orientarem, abrirem nossos corações e mentes para que a gente possa estar tocando esse conjunto dessa forma, né? Bom, então vamos às nossas preces, né? Agradecendo a nosso Pai toda a ajuda, todo o amparo que tivemos e seguindo na nossa caminhada na direção do alto
e para frente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como em todo o universo. E o pão nosso de cada dia, Pai, que consigamos conquistá-lo. Principalmente, Pai, o pão do Espírito, aquele que alimenta nossas almas, que nos faz crescer, que nos faz melhorar. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nos dando forças para que possamos reparar esses equívocos do passado. E ensina-nos, Pai, a perdoar aquele que julgamos que são nossos devedores. Ajuda-nos a resistir às tentações com essas orientações, com o amparo dos bons espíritos. E assim que possamos nos livrar de todos os males futuros. Que assim seja, Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, Mãe, entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, o menino Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Mãe Santíssima, rogamos a Ti que esteja ao lado de nossos irmãos que estão desencarnando nestes momentos, que eles possam estar sentindo o Teu aconchego, o Teu amparo, para que possam seguir de forma tranquila as suas caminhadas. Que assim seja. E vamos agora pedir ao nosso Pai, por todos nós em nossa caminhada, que possamos seguir amparados e fortalecidos. Deus nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso necessário. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Pai, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar, ser merecedores da vossa misericórdia. Deus, ajuda-nos a encontrar as forças de trabalhar pelo nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Queridos irmãos, chegamos ao fim do nosso encontro, que possamos dar prosseguimento à nossa semana, buscando ampliar a nossa compreensão sobre o que
os bons espíritos nos trazem de esclarecimento, de orientação, e assim, fortalecidos, enriquecidos, possamos continuar nessa caminhada para frente e para o alto, como dizia nossa irmã, que tanto nos ajudou e tanto continua certamente nos ajudando hoje no plano espiritual. Uma boa noite para todos vocês. Que assim seja, graças a Deus. Pode encerrar, Derlei, a hora que você quiser.